Terminou há pouco o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Ele chegou à sede antes das 9 da manhã e os detalhes quem vai trazer pra gente agora é Yuri Ascar. Me conta tudo, Yuri, é com você, meu irmão. Muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou perto das 9 da manhã, precisamente às 8h50, aqui na sede da Polícia Federal, na Asa Norte. Chegou pelos fundos, pela garagem aqui do edifício principal e foram cerca de 2 horas de depoimento. Na saída, por volta de 11h20, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ensaiar que ia fazer um pronunciamento. Desceu do carro em que estava, mas aí na hora que os repórteres foram se aproximando, ele entrou de novo no carro, foi embora, mas a defesa do ex-presidente deu uma longa entrevista aos jornalistas que acompanhavam aqui, aguardavam o fim do depoimento, e os advogados de defesa do ex-presidente disseram que ele respondeu a todos os questionamentos sobre a postagem de um vídeo que teria sido postado quando ele estava ainda sob efeito de medicamentos. Ele havia sido internado, estava nos Estados Unidos e se confundiu. Essa é a versão da defesa. Ele gostaria de guardar o vídeo e, sem querer, acabou publicando em uma das redes sociais dele. Que vídeo é esse? Esse vídeo foi exatamente o que motivou a Procuradoria-Geral da República a pedir ao Supremo Tribunal Federal, especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, o relator dos inquéritos que investigam os atos do dia 8 de janeiro, porque foi um vídeo que questionava o resultado das eleições e dizia que a escolha não teria sido dos eleitores, e sim do STF e do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui no depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro disse que se confundiu, que não gostaria de ter publicado esse vídeo e, assim que soube que o vídeo estava publicado nas redes sociais dele, ele foi alertado por outras pessoas, ele apagou imediatamente. A defesa foi questionada se foi o próprio ex-presidente que publicou ou outra pessoa que tomaria conta das redes sociais. Disse que foi o próprio presidente, isso vai poder ser confirmado, inclusive com a análise dos metadados do local de onde foi feita essa publicação. Um dos advogados de defesa conversou com a imprensa e explicou, o que aconteceu para o ex-presidente Jair Bolsonaro ter publicado esse vídeo sem querer. Vamos acompanhar. Cadê? Calma só um pouquinho aí que nós estamos colocando aqui no ponto, gente, sobre o advogado que bateu um papo com a gente, porque o Yuri tá ali, inclusive, falando com a gente. A questão é agora, foi o Bolsonaro que publicou esse vídeo? Não foi o Bolsonaro? Porque nessa situação, pessoas, logicamente, pessoas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem gente que cuida das redes sociais, Vamos ouvir agora a sonora do advogado dele sobre isso. O depoimento de hoje veio em resposta à convocação do Supremo Tribunal Federal nos autos de uma representação feita pelo Ministério Público Federal que visava apurar uma postagem feita pelo ex-presidente Bolsonaro no dia 10 de janeiro a respeito de um vídeo produzido por um procurador do estado de Mato Grosso, onde ele coloca a questão de urnas em relação ao princípio da publicidade. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook, quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado. Foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Observe, inclusive, que essa postagem foi feita na sua rede social de menor importância, apenas no Facebook, que é uma rede que ele pouco utiliza hoje em dia, e não foi colocado nas demais redes. Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora
de salvar o arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente. A resposta do presidente se limitou à questão desta postagem, mas se coloca à disposição para qualquer momento, se colocou para retornar e esclarecer quaisquer outros pontos. Yuri, olha só, vê se eu entendi parte da conversa do advogado. O advogado diz que quando esse vídeo foi postado, né, entre o dia 8 e o dia 10 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava internado e, inclusive, usava morfina. Morfina, gente, é um remédio para dor que deixa a pessoa meio que desorientada. Será que foi por conta disso, Yuri, que esse vídeo pode ter sido postado? Olha, essa é a versão da defesa. Inclusive, Fred, a defesa esclarece também que desde que o presidente deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos, ainda no ano passado, né, sequer passou a faixa para o presidente Lula na cerimônia de posse, ele já estava em território norte-americano, ele entendeu que as eleições eram uma página virada. E, inclusive, esse argumento vai ser usado também em possíveis novos depoimentos que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa vir a prestar à Polícia Federal. Ele já havia prestado um depoimento neste mês sobre as joias que foram um presente, né, da Arábia Saudita para o governo brasileiro, né, e agora prestou esse segundo depoimento, não respondeu a perguntas sobre outras questões, se limitou a responder os questionamentos sobre a publicação desse vídeo, que foi o motivo, né, do pedido da PGR ao Supremo Tribunal Federal para que ele fosse ouvido pela Polícia Federal, mas a defesa se prontificou. Aqui o presidente Jair Bolsonaro volte toda vez que for chamado para prestar outros esclarecimentos, mas que ele não falou sobre a possibilidade, por exemplo, dele ser um dos autores intelectuais, um dos mentores ou incentivadores dos atos do dia 8 de janeiro, que a defesa já nega, né, neste momento, e diz que o ex-presidente pode vir a qualquer momento para esclarecer essas questões também em próximos depoimentos. Fred. Yuri, muito obrigado pelas informações, meu irmão. Um abraço grande para você.